Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas, a carta magna da liberdade cristã ou a carta da liberdade cristã em Cristo Jesus. A última exposição foi uma introdução que eu dei na carta de Paulo aos Gálatas. E agora aqui nós iremos dar o pontapé inicial, o start, começando a exposição dessa maravilhosa carta. E a primeira exposição que nós iremos fazer é o capítulo 1, versículos de 1 a 5, aonde é o prefácio de Paulo e a saudação dele. E você irá perceber, assim como eu falei na introdução, que Paulo começa aqui num tom enérgico. Paulo está nervoso, está tenso. Você sente a respiração ofegante de Paulo. Você sente as mãos trêmulas de Paulo. Nervoso, porque os Gálatas estavam abandonando, estavam deixando o evangelho por ele pregado e aderindo o evangelho dos falsos mestres, dos judaizantes, aqueles que queriam unir a fé em Cristo com a lei de Moisés, a fé em Cristo com a circuncisão, a fé em Cristo com a dieta judaica, com o legalismo judaico, com a guarda do sábado, com o pacote pesado da lei. E evangelho e lei é que nem água e óleo, não se mistura. E Paulo vai defender aqui o evangelho sem mistura, o evangelho puro e simples, que os falsos mestres queriam perverter, que os falsos mestres ali, judaizantes, que eram crentes, que eles criam em Jesus, mas eram legalistas, eram judeus, que você vê essa tensão quando você lê o livro de Atos. Inclusive, Paulo teve vários embates com esses camaradas, inclusive o próprio Pedro. Depois que Pedro vai à casa de Cornélio, Atos capítulo 10, porque no livro de Atos você tem 3 Pentecostes. Primeiro, Atos capítulo 2, onde a igreja é inaugurada, com a descida do Espírito Santo. Depois o Pentecoste de Samaria, porque os judeus e os samaritanos não se conversavam, não falavam, eram inimigos. Mas a graça de Deus, o poder de Deus, o evangelho quebra as barreiras da segregação, quebra as barreiras que separam homens e mulheres. Lá em Samaria, com Filipe, o diácono, acontece ali o Pentecoste samaritano. E o terceiro Pentecoste é o Pentecoste gentílico, que acontece ali na casa do centurião Cornélio, com Pedro pregando. E a mesma coisa que acontecia em Atos 2, você lê Atos 10, a partir do versículo 44, o Espírito Santo desce, é derramado ali na casa de Cornélio, e os gentios recebem a graça de Deus e o Santo Espírito. E Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas, e no capítulo 11, Pedro vai ter que se explicar aos seus irmãos judeus, porque ele entrou na casa de um gentio, comeu com ele. E Pedro vai explicar que a mesma coisa que aconteceu com eles, lá em Atos 2, aconteceu com Cornélio. Então você vê essa briga. Então, Paulo defende aqui o evangelho. Paulo defende aqui a graça de Deus. Inclusive, lá em Atos 15, o primeiro concílio ecumênico da igreja, vamos falar assim, foi por causa disso, da circuncisão. E aquele concílio foi importante porque se eles decidissem que os gentios tinham que, para entrar ou fazer parte do povo de Deus, da igreja, tivessem que circuncidar, hoje eu e você estaríamos circuncidados. E eles falaram, olha, não é necessário mais circuncidar. Não é necessário mais praticar circuncisão. Os gentios não precisam circuncidar. E os judeus que aceitarem a fé também não é preciso circuncidar. E aqueles que já foram circuncidados, não desfaçam a circuncisão. Mas não é preciso mais a circuncisão. Eles batem o martelo, escrevem cartas e enviam às igrejas falando, olha, não é preciso mais a circuncisão. E graças a Deus por isso. E Paulo começa
E eu falei na introdução dessa carta, onde ele defende o Evangelho de Cristo, a liberdade. Inclusive a expressão ou a palavra liberdade é a palavra que circunscreve, né? É a palavra que permeia toda a carta, que fecha, né? Que lacra toda a carta, a liberdade em Cristo, a liberdade cristã, a liberdade do Evangelho, o poder de Deus, a santificação, a graça de Deus, a maravilha de Deus. E a segunda coisa que Paulo defende aqui é o seu apostolado, é o seu ministério, porque os falsos mestres, ensinadores, estavam atacando a mensagem de Paulo, estavam atacando a pessoa de Paulo, estavam atacando o caráter de Paulo, chamando Paulo de mentiroso, de falso. Olha, Paulo, ele diz que é apóstolo, mas é mentira, ele é um mentiroso. O seu apostolado, se é que ele tinha apostolado, é inferior ao de Pedro, ao de João, ao de Natanael, de Bartolomeu, de Tiago. É inferior, porque os apóstolos verdadeiros, os 12, foram chamados, comissionados diretamente por Cristo. Paulo não. Paulo se auto-intitulou apóstolo. Então é um mentiroso. Então, além de atacar a mensagem de Paulo, eles atacavam a pessoa de Paulo. Atacavam o apostolado de Paulo. E aqui a palavra apóstolo, no sentido restrito, só é usada a Paulo e aos 12. E o apóstolo é um embaixador, é aquele que é representante de uma autoridade superior, nesse caso de Cristo. E eles foram chamados, comissionados diretamente por Cristo. Chamados diretamente por Cristo. Lá em Atos capítulo 1, você tem Pedro, né, naquele discurso, ele dando as credenciais para ser um apóstolo. Tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter visto Jesus, ter visto a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E Judas cometeu suicídio e Matias tomou seu lugar. Depois de Matias, os 12 estavam ali completo. Quem foi que a última pessoa que Cristo apareceu? Foi Paulo. E Cristo apareceu para Paulo, chamou Paulo pessoalmente e mostrou para ele, né, a sua visão, a sua ressurreição, a sua morte, a sua ascensão. Tanto que Paulo vai falar no capítulo 12 da sua segunda carta que ele foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. E viu coisas que inefáveis, que ao homem não é lícito falar. E com certeza, nesse arrebatamento de sentidos, Cristo mostrou tudo para Paulo. Então, Paulo, ele poderia falar que ele era apóstolo. Inclusive, ele recebeu o seu evangelho, né, justamente nesse arrebatamento. Que ele fala, no versículo 11, que ele recebeu o seu evangelho, tá? E esse evangelho não é uma mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem foi me ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu o seu evangelho por revelação de Cristo Jesus. Então, o evangelho que ele pregava, da justificação pela fé, da graça de Deus, né? De somente Cristo, somente Cristo. Não é preciso colocar nada, lei, Moisés, colocar os ingredientes da lei, somente Cristo. Ele recebeu esse evangelho por revelação. Então, Paulo começa aqui combatendo primeiro, no versículo 1, combatendo primeiro os falsos mestres, né? Aqueles que eram crentes, judeus, que não gostavam de Paulo e atacavam a sua pessoa, a sua mensagem e seu apostolado. Por isso que ele começa aqui, Paulo apóstolo. É interessante, querido, que Paulo, ele nunca coloca o título em primeiro lugar. Ele nunca dá ênfase ao título, primeiro nome, porque o nome é mais importante que o título. E ele não usa o nome Paulo, ou melhor, o nome Saulo, que era o nome dele de batismo. Paulo era um homem que tinha dupla cidadania. O seu nome de batismo era Saulo, que vem de Saul, o primeiro rei de Israel. E como Saul, o primeiro rei de Israel,
era da tribo de Benjamim. O pai de Saulo, que nós não sabemos o nome, Paulo não fala nada do seu pai, da sua mãe, colocou o nome Saulo, homenageando, tá, o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Então Saulo vem de Saul, que assim como Saul era da tribo de Benjamim, Saulo também era da tribo de Benjamim. Mas Paulo não usa nas suas cartas o seu nome judaico, hebreu, Saulo, tá? Mas ele usa o seu nome romano, Paulo. E Paulo significa o pequeno, humilde. E os estudiosos como F.F. Bruce e outros vai dizer que Paulo é o sobrenome dele. Porque o nome de um cidadão romano, e Paulo era um cidadão romano, eles tinham 3 nomes, tá? O primeiro nome, o segundo nome e o terceiro nome. E Paulo é o sobrenome dele. Nós não sabemos o primeiro nome. Se nós soubéssemos o primeiro nome de Paulo, romano, nós saberíamos de onde ele veio, a linhagem dele, em relação ao pai dele, em relação à sua mãe, né? Porque tudo que nós sabemos da família de Paulo, 90% é especulação. Paulo ele fabricava tendas, ele fazia tendas. E alguns falam que o pai dele era muito rico, provavelmente, e já tinha recebido a cidadania romana, porque Paulo falou que desde o berço ele era cidadão romano. Então seu pai foi muito importante. Então, mas não sabemos se de fato o pai dele tinha uma empresa de fazer tendas, porque Paulo aprendeu essa profissão. E ele aprendeu essa profissão com seu pai. Porque o judeu, e até hoje é assim, né? Ele tem que aprender uma profissão para aprender a se virar, para aprender a sobreviver. Não pode ser preguiçoso. Então, Saulo é o nome dele de batismo, hebreu, judeu. Paulo é o nome dele romano. Ele usa esse nome, tá, nas suas viagens missionárias e nas suas cartas, que até é muito mais fácil, né, o acesso. Então ele começa falando Paulo apóstolo. E apóstolo aqui não é usado no sentido genérico, mas no sentido restrito, no sentido de autoridade, mostrando que ele é embaixador de Cristo, mostrando que ele foi chamado, comissionado diretamente por Cristo Jesus. Assim como Pedro era apóstolo, João era apóstolo, e todos esses, os 12, foram chamados por Cristo, Paulo, assim como Pedro, assim como João, assim como Tiago, assim como Filipe, assim como Bartolomeu, os 12, ele tinha também a mesma autoridade que os 12. Então ele começa com o seu nome, depois vem um título apóstolo. Mas ele era apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum. Não foi ninguém que nomeou ele apóstolo. Não foram os apóstolos de Jerusalém, Pedro, João, que se reuniram e falaram, olha, vamos nomear Paulo ou nomeá-lo apóstolo. Não, mas ele foi chamado, comissionado e enviado para ser apóstolo das nações, dos gentios, diretamente por Cristo Jesus, que é a parte B do versículo. Ele fala, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui, Paulo já começa atacando os seus adversários judaizantes, que atacavam o seu apostolado, falando que ele não era apóstolo, falando que ele era um falso apóstolo, falando que ele não tinha a mesma autoridade que Pedro e os 12, né? Que Paulo não tinha autoridade nenhuma para pregar e para falar. Então, Paulo aqui já começa dando uma carteirada apostólica nele, ou neles. Eu não fui chamado por homem nenhum. Eu não fui chamado por parte de pessoas nenhum. Eu não tive costa quente, tá, para me proteger. Pelo contrário, quem me chamou para o apostolado, quem me comissionou para essa árdua tarefa, foi Cristo Jesus. Tá? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aí Paulo fala, e todos os irmãos que estão comigo,
às igrejas da Galácia. E aqui, como eu defendo a teoria da Galácia do Sul, Paulo está aqui mandando a paz para aquelas comunidades que ele fundou, ou fundara, junto com Barnabé, na sua primeira viagem missionária, capítulo 13 e capítulo 14 de Atos. Aqui está as igrejas de Antioquia, Listra, Icônio, Derbe, as igrejas que ele fundou nessas regiões que ele chama as igrejas da Galácia. Então ele manda a paz. Aí o versículo 3 ele fala que a graça e a paz estejam com vós, ou com vocês, que é eu estou usando a NAA, a Nova Almeida atualizada, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Na saudação, Paulo começa com um tom enérgico, defendendo seu apostolado, mas até na saudação tem teologia. Veja que no versículo 1, a parte B, quando ele defende o seu ministério, ele fala que o seu apostolado veio e quem o comissionou foi Cristo Jesus, tá? Por Jesus Cristo e por Deus o Pai. O Pai e o Filho o comissionando. Aí Paulo fala que o Pai ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Aí vem o versículo 3, que a graça e a paz estejam com vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo fala, Cristo, versículo 4, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário por nossos pecados, nos perdoando, nos justificando, nos santificando, nos livrando da ira futura. Inclusive, assim como a carta aos Romanos, outra palavra, além da liberdade, tá? Que é a palavra que circula nas avenidas dos capítulos aqui da carta aos Gálatas, é a palavra justificação. E o que é justificação pela fé aqui na carta aos Gálatas, assim como a carta aos Romanos? Imagina um tribunal, onde Deus é o juiz, e toda a humanidade estava nesse tribunal. E Deus estava com um martelo na mão para bater e condenar, eu e você, nos condenar. Mas Cristo Jesus vem e fala, Pai, eu assumo a dívida deles. A dívida deles é impagável. Eles não podem pagar. Eles não podem, por si só, se auto-justificar. Então eu vou pagar a conta. Cristo vem, paga a conta na cruz do Calvário, paga a minha conta, paga a sua conta, paga a nossa conta. E depois de pagar essa conta, ele deposita na sua conta, ele deposita na minha conta, ele deposita na nossa conta. Aí vem a palavra imputar, que é colocar, né? Depositar na conta a sua justiça, me declarando justo, te declarando justo, nos declarando justos perante Deus. Então, quando Deus olha para você, ele não olha mais com ódio, ele não olha mais com olhar para condenar, porque o seu filho na cruz do Calvário perdoou, pagou a dívida que não podia pagar. E ele, depois de pagar a dívida, colocou na nossa conta a sua justiça, nos declarando justos perante Deus. Isso é justificação pela fé. Cristo pagou a nossa conta. Cristo pagou a sua conta, a nossa dívida, na cruz do Calvário. Paulo ele fala lá na carta aos Colossenses capítulo 2, os versículos 13 a 15, que o escrito de dívida que era a lei, que a lei apontava o pecado, mas a lei não resolvia o problema do pecado. A lei mostrava o pecado, mas não resolvia. Então o escrito de dívida que era contrário a nós, que nós não poderíamos pagar essa conta, Cristo Jesus cravou na cruz do Calvário e riscou o escrito de dívida que era contra nós, que era contra você, pregando no madeiro, perdoando as nossas iniquidades, os nossos pecados, tá? E não só isso, além de perdoar os nossos pecados, ele, porque a cruz é símbolo de perdão, é símbolo de justificação,
é símbolo de santificação, é símbolo de salvação, é símbolo de quando o sangue dele é derramado, ali é um símbolo de purificação, e nós fomos purificados. E ele, além de perdoar, ele venceu Satanás, ele venceu os demônios, triunfando sobre eles na cruz, expondo-os à vergonha, ao desprezo, mostrando a sua vitória. Então, a outra palavra, além da liberdade, que aparece na carta aos Gálatas, é a palavra justificação. Você foi justificado. E Paulo fala, nós fomos justificados somente pela fé, sem as obras da lei. O que é obra? O que significa, Elias, essa expressão, obras da lei? É todo o material, é todo o bojo doutrinário judaico, juntamente com sábados, luas novas, que ele fala no capítulo 4. O calendário de festa judaico, a circuncisão, tudo aquilo é as obras da lei. Nós fomos justificados sem nada disso, somente pela fé em Cristo Jesus, somente Cristo. Um dos lemas principais da reforma, os 5 solas, um dos solas é somente Cristo. Somente a fé, somente a Ele glória, somente a graça, somente a Escritura. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória. Que maravilha! Então, no versículo 4, Paulo fala, o qual Cristo Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E aqui acontece a justificação. Cristo transferiu, Deus o Pai jogou nos ombros de Cristo, colocou nos ombros de Cristo os nossos pecados, e Cristo depositou na nossa conta a sua justiça, nos declarando justos. Fala, Pai, eu paguei a dívida do Elias, eu paguei a dívida do Renato, eu paguei a dívida da Flávia, eu paguei a dívida de todos aqueles que creram em mim, de todos aqueles que aceitaram, que se arrependeram, que se quebrantaram, de todos aqueles que confessam o meu nome. A dívida está paga, eles estão justificados. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha só que maravilha. E lá em Romanos capítulo 8, muito conhecido, versículo 1, quando Paulo fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus foram aqueles que foram justificados, perdoados, mediante o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, mesmo Paulo começando aqui, num tom enérgico, contra os falsos profetas, contra os falsos pregadores, os falsos mestres ali na região da Galácia, que estava batendo de frente com ele, criticando o seu apostolado, criticando a sua mensagem, ofendendo ele. Paulo, ele fala aqui da morte de Cristo e da justificação pela fé, que é um dos temas também da carta aos Gálatas. É interessante que Paulo aqui, ele chama Deus de Pai 3 vezes. 3 vezes. Primeira vez é no capítulo 1, versículo 1, quando ele fala que ele foi chamado, o seu apostolado foi dado, comissionado por Deus, né? Por Cristo Jesus e por Deus Pai. Olha só, Deus Pai. Depois do versículo 3, ele fala que a graça e a paz estejam com vós, com vocês, da parte de Deus, nosso Pai. Depois ele vai falar no versículo 4, tá? No versículo 4, ou melhor, no versículo 5, não, no versículo 4, final do versículo 4, segundo a vontade de Deus e Pai. Então, por 3 vezes, ele chama Deus de Pai. E também chama Cristo Jesus de Senhor.
Olha aqui, o versículo 3, ele fala que Cristo é o Senhor. Olha só, o versículo 3, ele fala que Cristo é o Senhor. E essa expressão Senhor aqui é a palavra Kyrios no grego. Kyrios, Senhor. Na época do Império Romano, Paulo viveu, o império que dominava o mundo, tá? O imperador romano era chamado de Senhor, de Kyrios. Tá? E Paulo fala, olha, Senhor não é César, Senhor é Cristo Jesus, é Ele que reina, Ele que governa, é Ele que reina, é Cristo Jesus. Então, além de ele chamar Deus de Pai, 3 vezes, no versículo 1, no versículo 3, no versículo 4, ele chama também Cristo de Senhor, de Kyrios. Deus é o nosso Pai e Cristo é o nosso Senhor. E aqui ele mostra no versículo 4 a obra da salvação. Porque a salvação, ela foi elaborada por Deus na eternidade. Essa obra de salvação, tá, que Deus o Pai elaborou, foi concretizada por Cristo Jesus, seu Filho, na cruz. Então o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica essa obra no coração dos pecadores. Que maravilha, né? Que maravilha. E no versículo 5 ele conclui dizendo: a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E a glória aqui é tanto ao Pai como ao Filho. A glória que nós damos ao Filho, nós damos ao Pai. A glória que nós damos ao Pai, nós damos também ao Filho. O Filho merece glória, o Pai merece glória. Olha que maravilha. O Pai e o Filho estão numa íntima ligação, né? Não há discordância entre o Pai e o Filho. Não há briga entre o Pai e o Filho. Então, no início da carta de Paulo aos Gálatas, você vê Paulo por 3 vezes chamando Deus de Pai. E você vê Paulo chamando Cristo Jesus de Senhor, de Salvador, que entregou a si mesmo pelos nossos pecados, nos perdoando, nos livrando deste mundo perverso. Tá? E Paulo conclui aqui no versículo 5 dizendo: a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. E aqui nós terminamos a primeira exposição bíblica dessa maravilhosa carta, a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo começa defendendo seu apostolado contra os falsos mestres, os judaizantes ali da região da Galácia. Mas no começo aqui ele já mostra a teologia, chamando Deus de Pai, chamando Cristo de Senhor e falando que Cristo, ele é o nosso Salvador, que morreu por nós, nos perdoando, nos redimindo, nos santificando, justificando e nos livrando desse mundo perverso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus projetos. Deixe aqui o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Acione o sininho para receberem todas as notificações. Tá certo? E deixe aqui os seus comentários, que é de suma importância se vocês estão gostando ou não dessa série de exposições. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas exposições.